muitos assuntos importantes. Você, como sempre, é nosso convidado especial. O governo federal impôs condições para iniciar as negociações sobre a taxação dos Estados Unidos contra o Brasil. Mesmo sendo alvo de uma tarifa de 50%, o Planalto afirmou que o chefe do executivo só vai conversar de fato com Donald Trump se o republicano restringir o diálogo à agenda comercial, à pauta comercial, sem debater a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. A partir disso, o governo iniciaria uma preparação prévia sobre os temas a serem abordados em uma ligação telefônica entre os dois líderes de Estado e quando ela ocorreria. A avaliação do Itamaraty, no entanto, é que se algo der errado nessa abordagem, o prejuízo para os interesses do Brasil poderiam ser muito maiores. Chamar o Luiz Felipe Dávila para trazer suas impressões a respeito desse receio da administração federal. Dávila, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Esse assunto volta à pauta, né? Nós tratamos disso na semana que vem, só que justamente esse assunto foi tema de discussão no Palácio do Planalto entre os auxiliares do presidente da República, essas informações que foram divulgadas. E aí tem um receio de que o presidente norte-americano queira tratar de outros assuntos para além da agenda econômica. Tudo bem, ainda que exista esse receio, pode o Brasil impor uma série de condições para a realização dessa ligação? Porque Donald Trump sinalizou a possibilidade de Lula conversar com ele, né? Ele falou, olha, pode ligar a hora que bem entender, eu estou aqui à disposição. Agora, é preciso aproveitar o time, né? Porque se demorar muito, se perder tempo pensando em estratégias, pode passar o trem, né? Caniato, já passou uma vez, tem chance de passar a segunda. Boa noite a você, ao Kriegner, ao Beraldo e à nossa audiência. Parece que o presidente da República não escolheu, não conseguiu lembrar do nosso conselho aqui no Pingos nos Is. O conselho que nós damos, sempre demos durante as últimas semanas fique longe do microfone, foque nas questões técnicas e comerciais e evite depoimentos políticos, justamente para poder separar a agenda política da agenda econômica e focar nas questões comerciais. E não permitir que o outro lado explore as questões políticas que, na verdade, acabam tirando o foco do real interesse brasileiro: resolver a questão tarifária com os Estados Unidos e reduzir as tarifas para os nossos produtos exportados para os Estados Unidos. É esta que deveria ser a conduta do chefe de Estado brasileiro. Mas o chefe de Estado é também chefe político partidário e ele não resiste o microfone, principalmente o microfone, como foi o caso da posse do novo presidente do Partido dos Trabalhadores, e aí ele tem que fazer o seu auê político eleitoral. E isso só aumenta o desgaste das relações e permite que dê um peso político desnecessário à negociação econômica. Ou seja, o presidente devia ter feito exatamente o oposto do que fez: ficar longe dos microfones, não dar desculpa para que a questão política polua a questão comercial e econômica e deixasse o teu time técnico de ministros e especialistas no assunto para negociar as tarifas com os Estados Unidos. Mas nada disso foi feito. Isso acaba dando margem para o presidente dos Estados Unidos, se ele quiser, continuar a usar argumentos políticos para atrapalhar as negociações econômicas. Isto era a última coisa que o presidente da República deveria ter feito, ou seja, dar um pretexto ao presidente americano para poder explorar as questões políticas e bloquear e dificultar as negociações tarifárias. Chamar o Cristiano Beraldo também ao vivo, conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, excelente noite e semana a você. O governo pensa em pôr condições para negociar a taxação com Donald Trump. É preciso olhar exatamente qual é a situação do Brasil nessa negociação, né? E, naturalmente, o que se espera dessa negociação quando o Brasil tem uma taxa de 50% sobre os seus produtos. Enfim, também não pode esperar muito tempo, senão o time da negociação pode passar, né, Beraldo? Aquela sinalização de Donald Trump foi na semana passada.
Pois é, Caniato, boa noite a você, ao Dávila, ao Kriegner, boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, é interessante porque, ao mesmo tempo que o presidente da República coloca essa preocupação de que a conversa com o presidente norte-americano tem que ser dentro de assuntos pré-definidos, e ontem, durante a posse de Edinho Silva na presidência do PT, ele disse também, ele reconheceu que tem os seus limites em relação aos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, ele continua fazendo ataque aos Estados Unidos quando diz que não vê razão para que o dólar seja a única moeda, a moeda mais forte do comércio internacional. E isso demonstra que o presidente brasileiro carece de um pouco mais de estudo sobre história econômica. Ele precisa compreender melhor como acontecem essas movimentações, essas transações, o motivo pelo qual o dólar foi escolhido para ser essa moeda comum que o mundo inteiro usa ou gostaria de utilizar para fazer as suas transações. Quando a Rússia entrou em conflito com a Ucrânia e foi sancionada tanto pela Europa quanto pelos Estados Unidos, uma das armas utilizadas para tornar a vida da Rússia muito difícil foi justamente impedi-la de continuar participando do SWIFT, que é o sistema de pagamento que tem o dólar ali como a sua principal moeda, e inviabilizar a utilização de dólar nas transações comerciais da Rússia. Isso porque o dólar é, de fato, um instrumento que facilita a vida de todo mundo que está envolvido no comércio internacional. Mas o presidente brasileiro, ele não está afim de saber disso, ele não quer levar em consideração os fatos concretos da vida real. Ele fica preso, envolto nessa necessidade de fazer discurso para os seus apoiadores, que também, assim como ele, são ignorantes nessa matéria. Ele fala bobagens enormes, mas é sempre aplaudido, sempre carregado no colo, todo mundo vai lá, dá um tapinha nas costas, o parabeniza, e aí com isso ele acha que está arrasando. Pois bem, não pode, não combina criticar o dólar, atacar o presidente norte-americano, e na hora que o Brasil está preparando, o Brasil está precisando negociar as tarifas que serão impostas pelos Estados Unidos, é o Brasil que vai definir as regras do jogo. Não vai. Estados Unidos arrecadou no mês passado mais de 29 bilhões de dólares em tarifas. Então, para os Estados Unidos, esse jogo está positivo. É o Brasil que precisa fortalecer a sua frágil economia, setores que correm o risco de serem destruídos em razão da inviabilidade de exportação para os Estados Unidos, porque tem toda a sua logística e toda a sua lógica de funcionamento feita com base no destino dos Estados Unidos para a produção brasileira, e agora terão que se reorganizar num mundo que está bastante desafiador. Portanto, Caniato, o presidente está querendo muita coisa, mas não está entregando nada. Ao contrário, ele continua entregando ofensa, continua entregando desordem e não trabalha efetivamente como um líder, um chefe de Estado, alguém que tem uma estratégia para conquistar aquilo que o seu próprio país precisa.